Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 843 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E aproveita e já curte, compartilha, envia naquele grupo de WhatsApp cheio de concurseiro, no grupo da faculdade, ou ainda naquela sua rede social preferida para todo mundo ficar sabendo que você não perde um episódio do nosso podcast. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é um tema repetitivo, tema 1286, e ele não foi inserido em nenhuma lei da plataforma, tá? Mas eu vou aqui comentar brevemente. Então, vou fazer aqui a leitura e não vou repetir ao final, e vou fazer só algum breve comentário. Então, a tese ficou assim. Para os descontos autorizados antes de 4/8/2022, data da vigência da MP 1132/2022, convertida na Lei 14.509/2022, não se aplica limite específico para as consignações autorizadas em favor de terceiros, devendo ser observada apenas a regra de que o militar das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% de sua remuneração ou proventos, após os descontos na forma do artigo 14, parágrafo 3º da MP 22.1510 de 2021. Então, gente, aqui basicamente trata sobre a possibilidade de consignação em folha de pagamento de militares das Forças Armadas. E nós temos regras bem específicas em relação aos militares das Forças Armadas, tá? Eles podem comprometer um percentual muito maior da renda. Então, se hoje os servidores públicos em geral, os aposentados, os trabalhadores em geral podem, salvo engano, comprometer 35% da renda, mais 5% especificamente para pagar gasto de cartão de crédito. Então, no limite, 40% da renda pode ser comprometida com empréstimo consignado. Já para militar das Forças Armadas, acreditem, o limite é 70% da remuneração ou provento. Então, essa pessoa pode, no limite, receber só 30% da sua renda e o restante ficar retido em favor de terceiros. E aí, nós temos uma alteração legislativa, que foi a Lei 14.509 de 2022, que ela trouxe um duplo limite. Ela disse, beleza, é 70% de descontos em favor de terceiros, né? Então, descontos obrigatórios e autorizados. Mas nós temos aqui um sublimite, que é 45% para as consignações. Então, empréstimo consignado seria somente 45%, somente, né, entre aspas, e 70% seria a soma dos descontos em geral. E aí, basicamente, o que essa tese nos conta é que esse limite específico de 45% ele só se aplica após a entrada em vigor da MP 1132 de 2022, né? Para descontos autorizados antes disso, só o que vale mesmo é aquela regra dos 70%. O militar teria que receber ali pelo menos 30% da sua renda, não podendo ter descontos maiores do que isso. Beleza, gente? Então, seguindo em frente, próximo julgado diz respeito à Lei 9873 de 99 e é uma tese repetitiva. É o tema 1293. Eu vou ler inteiramente, tá? Ela está dividida em 3 tópicos e ao final não vou fazer a leitura assim completa, mas eu vou repetir aqui aquilo que for mais importante ao final, tá? Tese 1 incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de 3 anos. 2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo e não tributário. Se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade do serviço aduaneiro, ainda que reflexamente possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. Ponto 3. Não incidirá o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9873 de 99, apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado. Então, a tese bem específica, né, gente? Mas mesmo assim eu vou aqui tentar trazer alguns pontos importantes sobre ela, tá? O plano de fundo aqui é a Lei 9873 de 99, que ela trata dos prazos de prescrição para o exercício da ação punitiva pela administração pública federal, direta ou indireta, no exercício do seu poder de polícia, com o objetivo de apurar infrações a essa legislação, especificamente, não é, no contexto aduaneiro, então contexto de trânsito internacional de mercadorias, não é isso? E aí, gente, basicamente, esse dispositivo aqui da lei, que é o artigo 1º, ele traz uma prescrição de 5 anos dessa prescrição, dessa ação punitiva da administração, e traz também uma prescrição intercorrente, que é de 3 anos. Então, procedimento administrativo paralisado por 3 anos, ele passa a ter um prazo de prescrição intercorrente de 3 anos, beleza? E aí, quais são os debates aqui principais? Primeiro, quando que esse prazo vai ser aplicado, especialmente dessa prescrição intercorrente. E aí vem o debate sobre a natureza jurídica do crédito correspondente a essa sanção que é aplicada. E aí, qual é a natureza jurídica? É tributária ou é de direito administrativo? E aí, gente, eu já adianto para vocês que esse é o ponto da segunda tese, tá? Que como nós tratamos de uma sanção em virtude, não é, de algo relacionado a esse contexto de despachos de mercadoria, de trânsito internacional de mercadoria, então aqui é uma sanção em virtude de uma infração a essa legislação aduaneira, então nós estamos aqui no âmbito do direito administrativo e não no âmbito do direito tributário. Ainda, gente, que reflexamente essa sanção tem um efeito arrecadatório, não é dinheiro que entra, não é? Então tem efeito arrecadatório, claro, mas se trata aqui de algo no âmbito do direito administrativo, não no âmbito do direito tributário. Então, gente, o primeiro ponto, não é, da tese é exatamente de deixar claro que essa prescrição intercorrente, ela se aplica na apuração de infração aduaneira de natureza não tributária. Então, determinada empresa descumpriu algo que está previsto na legislação, por conta disso ela sofreu uma sanção decorrente da aplicação da Lei 9873. Qual a natureza dessa sanção? Administrativa. Então, aqui se aplica, não é, essa prescrição intercorrente. Beleza. Aí nós temos o último ponto aqui, né, o fechamento, que é o tópico 3, que diz, olha, só se afasta essa Lei 9873, então toda essa lógica que nós trouxemos aqui, de que são infrações de natureza administrativa, quando se está diante de uma obrigação descumprida que se destinava direta e imediatamente à arrecadação ou fiscalização tributária, né? Então, por exemplo, o que foi descumprido aqui? Imagina que a empresa que está exportando, ela deixou de recolher um tributo, né? E aí, de fato, ela acabou recebendo uma sanção em virtude do não recolhimento desse tributo. Aí, realmente, nós temos algo que diz respeito à arrecadação tributária. Então, nós não vamos aplicar aqui os ditames da Lei 9873 de 99. Aí, basicamente, né, nós temos algo de natureza tributária, efetivamente. Agora, se essa infração que foi cometida não diz respeito de forma direta e imediata à arrecadação e fiscalização de tributos,
aí nós temos uma infração administrativa e nós vamos aplicar a Lei 9873, especialmente aqui, não é? Que é no que diz respeito a essa tese, na prescrição intercorrente, que como nós já vimos é de 3 anos, beleza? Não vou reler a tese, né? É um pouco grande, mas acho que conseguimos passar sobre os pontos principais desses 3 tópicos dessa tese, beleza? Então, seguindo em frente, próximo julgado, inserido na Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, mais uma tese repetitiva, tema 1228 do STJ, e a tese ficou assim. Na multa civil prevista na Lei 8429, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Bora lá, né? Temos na Lei 8429 quais são as sanções que podem ser aplicadas em virtude da prática de ato de improbidade administrativa. Então nós temos, por exemplo, lá a multa civil, né, que é o que nos interessa, que suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, perda da função pública, perda de bens e valores, ressarcimento integral do dano, enfim, está tudo lá, né? Está tudo previsto onde? Lá no artigo 12 da Lei 8429 de 92. E aí o nosso debate aqui é especificamente acerca da multa civil, determinar a partir de quando ocorre a correção monetária e os juros de mora decorrentes da aplicação dessa multa civil. E aí a tese já nos conta de cara que se aplica às súmulas 43 e 54 do STJ. Então vamos ler essas súmulas, né? Súmula 43, incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo dano. Desculpa, do efetivo prejuízo, tá? Não do efetivo dano. Mas, enfim, então, correção monetária está respondido, né? A partir da data do efetivo prejuízo. E os juros? Aí temos a súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir da data do evento danoso, em caso de irresponsabilidade extracontratual. E nós temos aqui, né, exatamente uma responsabilidade extracontratual. E é exatamente o que nós temos aqui, né? No caso de uma improbidade administrativa. Professor, mas por que é extracontratual? Gente, responsabilidade extracontratual é se o dever jurídico violado não estiver previsto em um contrato, mas sim na lei ou na ordem jurídica. Então é a mesma lógica de, por exemplo, você estar dirigindo seu carro e ao barroar, não é, bater em outra pessoa. Você tinha um contrato com essa pessoa de que você não ia bater no carro dela para causar prejuízo? Não, claro que não. Mas o Código Civil prevê que todo aquele que causa dano a outrem tem a obrigação de indenizar. Então, ainda que não haja um contrato, não é, você tem uma obrigação de indenizar que decorre da própria lei. Por isso, é responsabilidade extracontratual. E qual é o termo inicial dos juros, por exemplo, nesse caso? Aí nós temos que o termo inicial também é a data do albarroamento, né? A data que você bateu o seu carro no outro, que não tinha nada a ver com isso. Da mesma forma, quando você comete um ato de improbidade, né? Imagina que esse aí foi o seu albarroamento, né? Quase é a mesma coisa, você cometeu um ato ilícito contra quem? Contra a administração, né? Você cometeu um ato de improbidade administrativa. E aí qual vai ser o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros? Vai ser a data do ato ilícito que foi praticado, né? Porque essa é a data do efetivo prejuízo e essa também é a data do dano, né? Do evento danoso, melhor dizendo. Então, como é que ficou a tese repetitiva tema 1228 do STJ? A multa civil prevista na Lei 8429 de 92, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ. Seguindo em frente, próximo julgado diz respeito à Lei 14.438 de 2022, e também é um julgado um pouquinho específico, mas vamos aqui comentar, né? Estamos aqui mesmo
é o tema 1148, e ele ficou da seguinte forma: as demandas em que o consumidor final discute parcela dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético, é a chamada CDE, tá? Devem ser movidas contra a prestadora de serviços de energia elétrica, sendo ilegítimas para a causa a União e a ANEEL, ainda que a causa de pedir seja a legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público. Então vamos lá, né? Nós temos aqui uma controvérsia que trata sobre a legitimidade passiva em ações que discutem a regularidade, né, a legalidade de regulamentos expedidos pelo poder público a respeito dos parâmetros para o pagamento dessas cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético. Professor, sei nem o que é isso que você está conversando. Bora botar aqui a bola no chão e começar a explicar que raio é isso? Gente, bora lá, né? Conta de Desenvolvimento Energético. É um fundo público que foi criado para subvencionar alguns agentes da atividade econômica do setor elétrico, a partir de recursos do Tesouro Nacional e dos consumidores de energia elétrica. E aí, basicamente, as fontes de recursos dessa CDE, né, Conta de Desenvolvimento Energético, estão em cotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem energia ao consumidor final. E a legislação permite que essa concessionária de energia, que é a responsável pelo pagamento dessas cotas que vai para essa conta de desenvolvimento energético, repasse essa conta ao consumidor. Mas repassa através, principalmente, não é, de tarifas, é a TUST e a TUSD. Talvez você já tenha visto essas tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição. Então, olha só como é o BO. Vamos aqui recapitular. Tem a conta de desenvolvimento energético. Precisamos de dinheiro nessa conta. Como é que a gente faz? Enel, Equatorial, enfim, concessionárias de energia, vocês vão ter que pagar aqui essas cotas para a gente. Aí as empresas dizem, e aí, o que é que eu faço? Cobra do consumidor. E aí, como é que se cobra do consumidor? Através das tarifas de transmissão e de distribuição. É a TUST e a TUSD. E aí o consumidor que está lá no final, que ele que paga a conta, né, obviamente, aí ele pode em algum momento se surgir e dizer, olha, essa cobrança aí é ilegal. Essa cobrança, esse regulamento que foi emitido, permitindo aqui, por exemplo, a cobrança da tarifa de distribuição e de transmissão, tem alguma ilegalidade. E aí, contra quem ele propõe a ação? A pergunta aqui é só essa, né? Contra quem? Só contra a Enel, a Equatorial, enfim, só contra a concessionária de energia? Ou também vai poder propor contra a União ou contra a agência reguladora, né? Que no caso aqui é a ANEEL. E aí eu já respondo, só contra a concessionária de energia. Sabe por quê? Porque, gente, olha só. Nós temos duas relações aqui que são distintas. A relação do consumidor se dá exclusivamente com a concessionária de energia. E a relação da concessionária de energia se dá com a União e com a ANEEL. Por quê? Porque o regramento determina que a concessionária de energia paga o valor dessas cotas à conta de desenvolvimento energético. Pronto, aqui encerra. E aí a legislação diz assim, aí depois corre atrás aí de se ressarcir com o consumidor. Então já é outra coisa, não é? E aí a relação do consumidor se dá exclusivamente com essa concessionária de energia. Então é por isso que nesse tipo de ação não é possível inserir a União e nem a agência reguladora, beleza? Então como é que ficou aqui a tese? É o tema 1148 do STJ. As demandas em que o consumidor final discute parcelas dos objetivos e parâmetros de cálculo das cotas anuais da Conta de Desenvolvimento Energético devem ser movidas contra a prestadora de serviços de energia elétrica, sendo ilegítimas para a causa a União e a ANEEL, ainda que a causa de pedir
seja a legalidade dos regulamentos expedidos pelo poder público. Gente, antes de seguir em frente, eu vou fazer aquele convite que você já está acostumado, mas eu sei que tem muita gente que está aqui toda semana e ainda não é nosso assinante. E eu te aguardo, de verdade. Eu sei que eu vou fazer a diferença nos teus estudos, também através do nosso material. Então vem fazer parte do Clube da Lei, com certeza vai ser um baita diferencial. Você vai ter acesso a um material que é semanalmente atualizado, a todos os nossos planos de leitura, inclusive planos focados em editais específicos e planos de todas as carreiras contempladas. Então, uma única assinatura com tudo que você precisa em termos de estudo de legislação e de jurisprudência. Gente, isso é 90% de qualquer prova de concurso, por mais alto que seja o nível. Pode ter certeza absoluta disso, tá? Então, vem fazer parte, eu te aguardo. E aproveita também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e com certeza vai ser um baita diferencial também na sua prova de títulos. Então, seguindo em frente, vamos para a próxima tese repetitiva de hoje, porque hoje, né, nós já vimos que estamos repletos de temas repetitivos. É o tema 1297 do STJ, não foi inserido em nenhuma lei do material, também é muito específico. E eu vou me limitar aqui à leitura da tese, tá? Eu não vou tecer maiores comentários. Se for algo que lhe interessa, você vai até o material escrito e pode aprofundar. Então, a tese ficou assim. É compatível a aplicação cumulativa da Lei 12.158 de 2009 e do artigo 34 da MP 22.15.10 aos militares oriundos do quadro de taifeiros da aeronáutica na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido quadro se deu até 31 de 12 de 1992. Muito específico, né? Então, realmente, quem tem interesse pode se aprofundar lá no material escrito. Seguindo em frente, mais um tema repetitivo, o tema 1158 da STJ, foi inserido na Lei 9514 de 97, Lei do Sistema Financeiro e Imobiliário, e a tese ficou da seguinte forma: o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do Código Tributário Nacional. E aí o que diz o artigo 34? Diz que é contribuinte do IPTU, o proprietário do imóvel, o detentor do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Então é amplo, né? Proprietário, detentor do domínio útil ou possuidor a qualquer título, enfim, amplo, né? O termo possuidor por si só ele é amplo, proprietário é amplo. E aí a súmula 399 do STJ nos conta que cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU. Ou seja, o município vai dizer quem é o sujeito passivo do IPTU dentro do parâmetro lá do artigo 34 do Código Tributário Nacional. E aí imagina que a Câmara de Vereadores do município, os vereadores estão lá debatendo e pensam, rapaz, o artigo 34 do CTN está dizendo que o proprietário é responsável por pagar o IPTU, né? Se vocês já pararam para pensar, isso aqui é o vereador falando, vocês já pararam para pensar que a alienação fiduciária ela é uma forma de propriedade, né? Então, enquanto o imóvel não for quitado, a propriedade desse imóvel é do banco. É uma propriedade irresolúvel. A partir do momento em que o imóvel for quitado, aí a propriedade de pleno direito passa ao adquirente, mas enquanto isso a propriedade é do banco, né? E banco tem dinheiro, não tem? Então eu acho que o banco não vai atrasar IPTU. Bora fazer o seguinte, bora colocar aqui na lei que a instituição financeira proprietária do bem, né, que está alienado fiduciariamente à pessoa que contratou o empréstimo, é responsável pelo pagamento do IPTU. Claro que o proprietário, né, de verdade mesmo, a pessoa que contratou o financiamento, ela também é responsável. Mas bora colocar aqui que a instituição financeira também é. Não é o nome disso, gente. No Ceará a gente chama isso de gaiatice, né? Não dá, né, gente? Isso daí não está nas hipóteses do artigo 34 do CTN.
né, o contrato de alienação fiduciária, ele não traz um animus domini. Aquela instituição financeira não tem nenhum propósito de ser dona da coisa. Na verdade, ali é tão somente uma garantia, né? É uma garantia de que, caso ela não seja paga, ela vai poder tomar para ela aquele determinado imóvel. Só que, gente, quando toma para ela, não é bem assim, não é? Não é que toma para ela e vai botar os funcionários do banco para morar na casa, não. Não é isso, não. Até porque a Lei 9514 de 97, que trata sobre isso, né, trata sobre a alienação fiduciária de bens imóveis, ela determina que, no caso da consolidação dessa propriedade em nome da instituição financeira, esse imóvel vai a leilão. Então, a instituição financeira não vai ficar com esse imóvel nele, vai a leilão. Não existe nenhuma expectativa de se tornar proprietário, né? Não existe ânimos domini. E, gente, tivemos uma inovação legislativa lá em 2023, a Lei 14.620, que consolida esse entendimento, porque ela diz assim, ela acrescenta o artigo 23, parágrafo 2º da Lei 9514 de 97, determinando que caberá ao fiduciante é a pessoa que contratou o financiamento, tá? Fiduciário é o banco. Então, caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, incidente sobre o bem e as taxas condominiais existentes. Então, até a consolidação da propriedade pela instituição financeira está explícito na lei que cabe ao fiduciante pagar IPTU e pagar a taxa condominial, né? Então, o município, ainda que a súmula do STJ, que é a súmula 399, diga que cabe ao município estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU, não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que guardar aqui as balizas do artigo 34 do CTN, porque senão podia vir uma lei municipal que dissesse assim, olha, o Bruno é sujeito passivo do IPTU de todos os imóveis daqui. E aí esse pobre professor estaria em maus lençóis, né? Ao ser responsabilizado pelo IPTU de toda a cidade. Então, como é que ficou a tese repetitiva tema 1158? O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da emissão na posse no imóvel, objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN. Gente, já estamos com quase 28 minutos, então eu vou parar por aqui. Vamos para a parte 2, tá? Esse informativo também é um pouco grande, não é tão enorme quanto o informativo 842, que realmente foi totalmente fora da média, mas é bem grandinho também, tá? Esse informativo 843. Mas vamos com paciência que vai dar certo, né? Porque tudo nessa vida dá certo. Então, vamos lá, aguardo vocês na próxima parte desse episódio.